Olá, sou o Dr. Gustavo Alvarenga aqui da Ortolife em Taguatinga. Pois bem, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês que nos seguem nas redes sociais, como uma forma até de instruir, de uma forma geral, as pessoas em relação à saúde bucal e as doenças que acometem as pessoas de uma forma geral também, né? Especificamente doenças relacionadas à cavidade oral. Por que eu estou falando isso? Primeira coisa, muita gente ficou nesse período da pandemia sem procurar um serviço de saúde, um médico, um dentista. Muita gente também resolveu procurar, mas acontece que essa falha na assistência médica odontológica, ela acarreta diversas coisas. E o que nós temos visto nesses últimos, pelo menos esses 3 anos, um aumento significativo de algumas doenças e algumas manifestações que elas poderiam ser evitadas, simplesmente porque não fizeram uma consulta, pelo menos de 6 meses, com o seu dentista. Coisa mais simples e barata, fazer uma consulta de prevenção, né? E especificamente por que esse vídeo nessa época do ano? Porque ano que vem, vida nova, eu espero que você cuide da sua saúde, que você volte às suas atividades normais e principalmente cuide do seu sorriso, da sua saúde do modo geral. Então faça uma programação para 2023 começar dessa forma. E as coisas que eu vou falar aqui não são para botar medo, mas assim, em relação a alerta, que são evitáveis. A doença mais comum que acomete a cavidade oral é a cárie, certo? A cárie é formada por uma bactéria que ela metaboliza, né? Ela se alimenta principalmente de açúcar, de carboidrato. Então, macarrão, açúcar, arroz, qualquer tipo de alimento que você não faça a higiene correta, ela começa a metabolizar. A palavra é essa mesmo, ela se alimenta daquilo ali e ela tem um ácido. Esse ácido, ele pega exatamente no dente, certo? E nas superfícies dos dentes, na anatomia do dente, como às vezes é difícil a higienização, uma escova chegar ali, você começa a ter problemas que esse ácido ele destrói o esmalte do dente, certo? Ao destruir o esmalte do dente, acaba com a primeira barreira de proteção e cai lá dentro, que é o que a gente chama de dentina, que é uma área muito mais frágil do dente. Isso é a doença cárie. Então, a cárie acometida, uma vez que ela está instalada na boca, ela causa diversos problemas. Desde o primeiro momento que você tem que fazer uma pequena restauração, como ela pode agravar um tratamento de canal e ter que, muitas vezes, vir a perder o dente. Então, além de causar dor, desconforto e também falta de higiene, dar mau cheiro e mais outros processos que acometem a cavidade oral. Então, a cárie é o mais comum de todos, certo? Mas, de novo, evitável, certo? A outra doença mais comum que tem é a doença periodontal. A doença periodontal, o que é? O alimento que ele pega, ele fica nas regiões próximas do dente, a gengiva, cria uma matéria, uma matéria meio mole, esbranquiçada, chamada matéria alba. Essa película que forma ali, se ela não for higienizada corretamente, não passar o fio dental, não fizer a correta manutenção, aquilo ali é uma bactéria diferente daquela da cárie, uma outra bactéria, mas que faz a mesma coisa, se alimenta desses restos de comida e o processo alimentar dela já é um ácido. Esse ácido causa a primeira reação chamada gengivite, que é a inflamação da gengiva. É quando você coloca o fio dental, você passa o fio dental, você encosta, aperta aqui e começa a doer o lugar da gengiva. Pode ser uma casca, por exemplo, de pipoca que você comeu e não tirou, alguma outra coisa que ela fica projetada aqui na região próxima à gengiva e causa essa inflamação. Por isso que o nome é gengivite. O it é de inflamação. O problema dela, tá, é que ela é fácil de solucionar. Você pode procurar um dentista, fazer uma limpeza, uma profilaxia, um periodontista, ou você mesmo em casa consegue controlar, alguns dias está sarado. O problema é a evolução dela. Essa que é a parte mais crítica. Uma cárie é fácil de tratar. Agora, a doença periodontal, ela destrói uma coisa muito importante. Ela destrói o ligamento periodontal, que são fibras que prendem o dente no osso. E aí o que acontece? Esse osso, ele reabsorve. Então, o paciente ele chega aqui na clínica falando assim, doutor, eu uso uma prótese removível, meu dente está mole, isso é de família. Não é bem assim. Existe uma
propensão, existem pessoas que têm uma tendência maior a desenvolver a doença, certo? Mas a doença periodontal ela é evitável, é só cuidar e fazer o que tem que ser feito de 6 em 6 meses. E essa é uma das piores que tem, porque ela é silenciosa, ela não dói igual a cárie. A doença periodontal ela faz você perder o dente. Então é muito mais barato você se preocupar com a sua prevenção. A outra, que muitas vezes acomete, e graças a Deus não é uma parte tão significativa, mas infelizmente no Brasil tem um índice muito grande, é a patologia oral mais grave, que é o câncer de boca. Dentro do princípio de câncer, você tem vários tipos chamados de neoplasia. Você tem as benignas e as malignas. Mas, por exemplo, hábitos que desenvolvem câncer, todo mundo está cansado de saber, mas vale ressaltar. O principal deles, cigarro. Tanto cigarro comum, esses que vendem, infelizmente vendem em mercado, padaria, que são esses normais que vendem no máximo de 20 unidades, né? Que tem filtro, mas não ajuda em nada. Ou então o que está na moda agora, que é isso mesmo, cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico ele tem esses sabores, esses gostos e tudo, mas eles são extremamente maléficos à saúde, extremamente maléficos à mucosa oral. Dentro da boca, toda a cavidade que a gente tem aqui da traqueia, toda a parte interna, é chamado de epitélio, que é esse tecido que a gente tem dentro. Ele não foi feito para esse tipo de substância química. Então o cigarro ele é carcinogênico, a fumaça ela causa um retrocesso, os vasos sanguíneos eles retrocedem, certo? E você está mais sujeito a alguns tipos de mal. Um desses é o câncer, então podem ser formações de linhas brancas, meio acinzentadas em região de comissura entre os dentes, garganta, traqueia, orofaringe, principalmente língua, base de língua. Podem ser manchas vermelhas, que também têm aspectos às vezes normais, mas que podem surgir muito rápidos, ou podem ser as mais graves, que são aquelas manchas escuras, que devem ser removidas, feita biópsia e mandado para um laboratório específico para se fazer o cuidado. E outras associações que podem até um câncer, por exemplo, uma prótese mal encaixada na boca, que fica ali machucando o tempo inteiro e pode dar um calo ósseo, pode formar aquele... Às vezes a pessoa fica com um tecido penduradinho ali muito tempo, tem que ser tirado, tem que ser consertado. Na verdade, é como eu falei no começo, esse vídeo ele não é para botar medo em você, é apenas um alerta das coisas que podem ser evitadas. Se pode ser evitado, o seu lugar é o quê? É vir no dentista, é fazer sua manutenção periódica, também no médico, tá certo? Mas vamos nos ater à cavidade oral. Tem muita coisa que tem solução. Você só não pode fazer o seguinte, deixar ficar em casa e deixar para depois e pensar em outras coisas em primeiro lugar. Sua saúde é o mais importante. Você quer cuidar das pessoas que estão no seu lugar, mas não quer cuidar de você? Então, meu recado é esse. Eu espero que você entre nesse 2023 com uma cabeça pensando na sua vida, numa coisa melhor para sua família também, tá certo? Ficou bem claro? Então, se você quiser deixar uma pergunta aqui, você pode deixar, nossa equipe vai entrar em contato com você, vamos marcar uma consulta de avaliação, tomar um café comigo, vem aqui conhecer a gente, tá bom? Um abraço!